Amados, graça e paz mais uma vez. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Estamos juntos uma vez mais para adorarmos, bendizermos ao nome do Senhor. Que seja um tempo da graça dele ser derramada sobre a tua casa, ser derramada sobre o teu coração. Que seja um tempo novo do Senhor Jesus para todos nós, viu? É uma honra, é um privilégio para nós podermos ministrar a palavra ao teu coração, sabendo nós que somos simplesmente um canal daquilo que Deus tem para falar ao teu coração nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Então receba a palavra do Senhor. Se possível também compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Coloque nas tuas redes sociais aí e vamos divulgar, promulgar o nome do Senhor, aquele a quem nós servimos e amamos. Amém, igreja? Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai, meu Deus, nós te bendizemos mais uma vez, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua palavra, de termos famílias que estão ouvindo, homens e mulheres que estão recebendo a tua mensagem, Senhor, e que além disso possamos ser aqueles que vão divulgar o teu nome onde nós estivermos, para quem nós conhecermos, que seja esse tempo, Deus, da tua palavra ser introduzida no nosso coração de forma absoluta, a transformar todo o ambiente onde nós estivermos, que sejamos canais da tua graça, canais da tua misericórdia, que sejamos canais da voz do Senhor ao coração dos homens. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero nesta oportunidade, meu Deus, colocar cada um que está nos ouvindo diante do Senhor, as suas limitações, as suas frustrações, as suas angústias. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu conheces a situação de cada um. E cada uma dessa situação agora é colocada diante do Senhor. Tu és aquele que abre porta onde não existe porta. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem agora em favor dos teus filhos, socorra-os e promova nas suas vidas o milagre. Que venha o milagre nesta casa agora, que venha o milagre do Senhor nessa família agora, que esta situação de dor e desespero seja dissipada agora, no nome do Senhor dos Exércitos. Pai, nós colocamos todos diante de Ti e sabemos que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer extraordinariamente na vida dos Teus filhos neste tempo, e é no nome do Senhor Jesus que elas acontecerão. Louvado seja o Teu nome, graças a Deus. Amém? Deus te abençoe. Nessa oportunidade também, querido, eu quero ler a palavra do Senhor contigo. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 27, ou abrir a Bíblia, né? Ou ligar a sua Bíblia. Tantas Bíblias estão hoje em aplicativos, né? Então você pode abrir a tua Bíblia ou ligar a tua Bíblia aí onde você estiver, e junto com a sua família você receba a palavra do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 45 até o 54, que diz para nós assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Desce daí para ver se Elias vem tirá-lo, clama por ele. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus
vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nesse tempo, querido. Eu quero que você veja comigo que coisas interessantes. É o momento da crucificação de Jesus. É o momento em que ele está ali nos momentos derradeiros da sua vida terrena e coisas incríveis acontecem desde a hora sexta, 9 horas da manhã, até, meio-dia, né, da hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde. Ele foi crucificado, segundo a Bíblia, na hora terceira, às 9 horas da manhã. E depois a Bíblia fala da hora sexta e da hora nona. E nesse texto aqui, eu quero trabalhar contigo sobre esses minutos finais de Jesus. Hora nona, a hora de uma nova história. Esse é o título dessa mensagem que eu quero deixar para o teu coração nesta oportunidade. Na cruz de Cristo, a hora nona descortinou para nós verdades extraordinárias. A hora nona de Jesus, a hora em que ele estava naquela cruz, descortinou grandes verdades para nós. Sabe, querido, a hora nona para o judeu era um momento muito importante no seu dia, porque era o momento final do dia, onde começava o término daquele dia, da hora nona até a 12ª, né, a 12ª hora, que era 6 horas da tarde. Então esse era o período final do dia para o povo judaico. E era também o momento em que eles entregavam as suas ofertas ao Senhor. A melhor oferta do dia era nesse horário que ela era entregada ao Senhor. Mas aqui eu vejo umas coisas muito interessantes na hora nona, que descortina para nós essas verdades. Veja bem, na hora nona é o momento em que as angústias estão afloradas na vida de Jesus. É um momento de grande dor para ele, é um momento de grande sofrimento para ele. O versículo 46 mostra isso para nós, onde os homens, a partir dali, começam a zombar de Jesus, a lançar grandes adversidades para ele. É o momento em que ele clama por Deus, né, por que me abandonaste ou me desamparaste? Um momento de tremenda angústia, de tremendo sofrimento. A hora nona, ao se aproximar a hora nona, também ampliava-se o momento da amargura, o momento do sofrimento. Lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz isso para nós. Ele diz assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, ele diz para nós, o próprio Jesus ainda, ele diz para nós assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, deixe para cada dia o seu próprio mal. O salmista, no Salmo 116, no versículo 3, ele diz que os cordéis da morte o cercaram e as angústias do inferno se apoderaram dele. E ele se encontrou em aperto e angústia. Salmo 116, versículo 3. Veja que momentos difíceis acontecem na vida de todos nós. Momentos de angústia e dor vêm na vida de todos nós. E Jesus estava passando por esse momento. Jesus estava vivendo este tempo de grandes angústias, de grande amargura. Talvez seja esse o tempo que você esteja vivendo hoje. Talvez hoje você esteja dizendo para si mesmo, como disse o salmista no Salmo 116, cordéis da morte estão me cercando. Estou vivendo um momento de grande sofrimento, estou vivendo um momento de grandes angústias, adversidades incontáveis. Talvez seja esse o seu momento, mas eu quero te dizer uma coisa. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Mas a situação ainda continua,
Porque antes da hora nona chegar, também é o momento das trevas. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 53, Jesus, ele diz assim: olha, eu tenho estado todos os dias com vocês no templo, eu tenho estendido a mão para vocês, eu tenho pregado para vocês, mas esta é a vossa hora, a hora e o poder das trevas. Então a segunda coisa que eu aprendo no período da hora nona, querido, que também é o período das trevas. No texto que nós estamos lendo, de Mateus 27, aí no versículo 45, diz que houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. As trevas cercaram aquele lugar, cercaram a cruz onde Jesus estava. Era um momento das trevas, era o momento da escuridão total, de não se enxergar nada. Talvez você esteja vivendo um tempo tão difícil assim. Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, diz que em outro tempo nós éramos das trevas, vivíamos nelas. As trevas, elas nos impedem de enxergar o amanhã, ela nos impede de enxergar o objetivo da nossa vida, da nossa história. Ela não deixa que a gente enxergue nem o caminho onde estamos passando. Sabe, querido, talvez você esteja olhando ao teu redor e você só esteja enxergando trevas. Você está chegando na tua hora nona. Mas a hora nona aqui, ela ainda também nos revela uma outra coisa. A hora da morte. Tempo de morte. O versículo 50 diz que Jesus, então, ele dá um forte suspiro e rende o seu espírito. Quase na hora nona, ele entrega o espírito. Ele morre. A hora nona é o momento da morte. Talvez você esteja tão angustiado, vivendo tantas trevas na sua vida, que você esteja pensando: está chegando a hora da morte, está chegando a hora do fim. Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 8, diz que na visão de João, ele vê um homem, assentado sobre um cavalo amarelo, e o nome é morte. O nome é morte. E o inferno seguia esse cavalo amarelo, seguia essa situação. O inferno, ele segue, ele persegue, persiste, procurando a quem possa tragar. É assim que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele anda ao nosso derredor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz isso para nós. Ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Essa hora de Cristo na cruz é a hora da morte, do momento mais difícil para todos. Que situação, que momento dramático, que momento trágico. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa também. A hora nona, ela não revela somente essas três verdades extraordinárias, não. Ela revela uma coisa muito impressionante, muito interessante, muito forte, mais forte do que essas três verdades que eu acabei de falar para você. A hora nona, ela determina o fim de um ciclo e o início de uma nova história. Na hora nona, um ciclo está chegando ao fim, para que nasça uma nova história, para que nasça um novo tempo. Imagine comigo que foi a partir dessa hora, da morte de Jesus, que a amargura findou-se. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e até nas perseguições, nas minhas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. No amor de Cristo, eu sou forte. É o que Paulo está dizendo para nós. Na hora nona, na hora que Cristo entrega a sua vida,
A nossa amargura fica naquela cruz. A nossa angústia fica naquela cruz. As nossas ansiedades, amarguras e decepções ficam naquela cruz. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o amor dele se revela a mim. Mateus diz para mim, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus dizendo isso: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, amargurados. Vinde a mim, vocês que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. A hora nona, a hora que ele entrega tudo na cruz, fica ali cravado naquele madeiro as nossas amarguras, as nossas frustrações. Mas não somente isso, a hora nona também, como é uma nova história, um novo ciclo que ela determina, é o fim das trevas. Porque ali as trevas estavam acumuladas, e quando ele rende o Espírito, as trevas se dissipam. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz para mim: e ele vos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é isso? Nos tirou das trevas. É o fim das trevas para aqueles que entregam tudo para Jesus. A hora nona poderia marcar a tua treva ou as tuas trevas, mas ela pode marcar também o final delas. Basta você crer que ele estava lá, naquela cruz, nessa hora nona, recebendo as trevas que não eram dele, eram nossas, sobre si. João, no capítulo 12, no versículo 46, ele mesmo, Jesus, diz isso para nós: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas. Ele é o fim de toda a escuridão. Ele é o fim de toda a escuridão na tua história. Creia nisso. Mas não somente isso. Eu te falei de 3 verdades que acontecem quando se aproxima a hora nona. Falei da amargura, falei das trevas e falei da morte. Mas que a hora nona também determina o fim da morte, querido. Sabe por quê? João 10 diz para mim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus disse isso, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, querido, na verdade, a morte ela também foi tragada pela vida na cruz de Cristo. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, diz que visto como filhos os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das nossas coisas, para que pela morte ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrassem a todos que tivessem medo da morte, que fossem levados à vida e não mais à morte. Que bênção! Que coisa maravilhosa! Nós não estamos mais sujeitos à morte, mas sim à vida. Porque ele viveu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele aniquilou a morte lá naquela cruz. Lá naquela cruz. Então, querido, o que eu tenho para você hoje é que a hora nona, ela determina um novo ciclo nas nossas vidas. Um novo tempo para mim e um novo tempo para você. Se essas verdades se estabeleceram, amargura, trevas e morte, também se estabeleceu na cruz de Cristo um novo tempo para nós. Se você crer nisso, ele vai te tirar do império das trevas e te transportar para o seu reino, o reino do Filho amado, o reino de paz,
e alegria no Espírito Santo. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Qual é a hora que você está vivendo hoje? Se você está chegando nesse período de tempo que eu mostrei para você, na hora nona, saiba disso. Ela estabelece um novo ciclo. E para terminar, eu me lembro que em Atos, no capítulo 3, Pedro e João estão chegando ao templo para orar, exatamente na hora nona. E quando eles estão chegando no templo, eles passam pela porta formosa e ali há um homem paralítico. E esse homem começa a gritar para eles: "Oh, me dá uma esmola aí." Ele está vivendo, sabe qual hora? A hora nona da amargura, das trevas, da morte. Mas Pedro e João estão vivendo um outro tempo, a hora nona de uma nova história. Então eles olham para aquele homem e falam assim: olha para a gente, eu não tenho ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz o texto que eles pegaram aquele homem pela mão e de um salto ele entrou no templo gritando glórias a Deus e correndo. Fechou-se o ciclo da morte, da amargura, das trevas na vida daquele homem. E a partir daquela hora nona, daqueles que vivem o novo de Deus, aquele homem também passou a viver o novo tempo de Deus. A hora nona determinou para ele um novo ciclo da sua vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Receba essa palavra e creia que Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que você sonha, do que você pede, do que você espera. Ele é poderoso para te transportar para o seu reino, o reino do Filho amado de Deus. Receba essa palavra no teu coração e creia nisso, porque Ele vai transformar toda treva em luz. Ele vai transformar toda amargura em júbilo. Ele vai transformar toda morte em vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti os Teus filhos uma vez mais. E eu declaro um novo tempo. Eu declaro uma nova história. Eu declaro, Senhor, que está se achegando na vida dos Teus filhos um tempo novo. O tempo da graça abundantemente. Da graça soberana sobre a vida dos Teus filhos. Aqueles que estão se achegando a Cristo Jesus. Ele nos ensina que Ele nos aliviará de todo o peso, de todo o fardo que carregamos. Meu Deus, que os Teus filhos, então, nesta hora, neste tempo tão obscuro, neste tempo de tantas incertezas, que os Teus filhos tenham uma certeza. Nós, em Cristo Jesus, viveremos o novo tempo de Deus para nós. Um ciclo está se fechando e uma nova história está começando para nós. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, creia nisso e que o Senhor te abençoe abundantemente. Um beijo no teu coração e que a graça esteja e permaneça em tua vida. Deus te abençoe.
No altar de adoração, seja sempre deixou